Se você já assistiu meu vídeo sobre o primeiro filme de Poderoso Chefão, sabe o quanto o diretor Francis Ford Coppola teve que lutar para poder imprimir a sua visão sobre a obra. E um dia eles queriam demitir o cara, em outro dia tinha um diretor substituto, as pessoas falavam mal dele pelas costas, até que o diretor conseguiu mostrar, através do seu incrível trabalho, que ele estava produzindo uma coisa especial. E foi aí que o jogo mudou completamente, e o estúdio teve que se curvar diante das ideias do Coppola. O Coppola é um dos meus diretores favoritos, não só pelos seus filmes, mas também pela sua filosofia, e ele é a grande prova que Hollywood não tá nem aí se você já fez um sucesso. Você tem que fazer vários até ter moral para pedir alguma coisa. O Coppola ainda teve que lutar por algumas coisas antes de fazer o Poderoso Chefão 2. Primeiro, o diretor não tinha interesse algum em voltar para a obra porque ele tinha tido uma experiência muito complicada no primeiro filme, então só a ideia de voltar para o estúdio para gravar um filme de Poderoso Chefão já tirava o diretor do sério. A ideia que ele tinha para conseguir largar o projeto era passar o bastão para o Martin Scorsese, e ainda bem que isso não aconteceu. Primeiro porque o Coppola era o cara certo para fazer o Poderoso Chefão, e segundo porque o Scorsese fez os seus próprios filmes sobre máfia e eles são bem particulares e muito bons também. Parecia praticamente impossível trazer o diretor de volta para o projeto, mas algumas coisas aconteceram. Como eu disse no primeiro vídeo, o diretor nunca gostou de retratar violência no cinema, mas como ele passava a maior parte do tempo sendo praticamente ameaçado de ser demitido, com até mesmo um diretor de ação indo até o set, ele percebeu que precisaria entregar alguma coisa do tipo. Então ele criou cenas como essas. Uma mulher grávida sendo espancada pelo marido em sua casa, esse mesmo marido tomando uma surra na rua com o Sonny usando uma tampa de lixo, o Sonny morrendo com o máximo de tiros que alguém poderia tomar, fora todas as outras mortes extremamente marcantes que temos no filme. O Coppola foi obrigado a criar pura violência. Mas, se vocês prestarem atenção, uma violência sempre feita de forma inusitada. Isso porque o diretor considera tão desagradável a violência que prefere gravá-la de uma forma inusitada para que isso no mínimo fique marcante. Foi a única forma que o diretor conseguiu para encontrar desejo e motivação para gravar essas cenas. O problema é que o Coppola percebeu que o sucesso do filme engrandecia a violência, engrandecia a máfia, coisas que ele não queria fazer, porque existe todo um estereótipo diante dos ítalos americanos, e foi assim que o diretor percebeu que ele tinha uma excelente oportunidade com uma continuidade de O Poderoso Chefão. E é aí que começou o plano do Coppola. Agora com um orçamento maior, com muito mais respeito do estúdio e com diversas locações, existiam duas coisas que o diretor queria trazer para o segundo filme. A primeira coisa era a história de todas as famílias italianas que foram para os Estados Unidos por diferentes motivos e viviam todos em uma comunidade com muito pouco dinheiro tentando sobreviver, alguns com mais e outros com muito menos. Ele apresenta diversos personagens e também características e costumes do seu povo. Todas as tradições, relações familiares, costumes na hora de comer, enfim, relações entre marido e mulher na época. E tudo isso através da história do brilhante Vito Corleone, um personagem que já nasceu diante do sangue e teve que sempre lutar pela sobrevivência. O Coppola apresenta a origem do Poderoso Chefão com toda a violência e vingança à sua volta. E além disso, toda a construção desse personagem, os seus princípios e todos os limites que ele ultrapassou para conseguir as coisas para sua família, sempre usando essa motivação, a motivação de que ele fazia as coisas para a sua família. Além disso, mostra a relação entre ele e sua esposa. A esposa fica numa posição onde ela não participa dos negócios da família. É aparentemente uma forma de proteção do Corleone, mas é claro que com o tempo, com a evolução, isso viraria outra coisa. O Robert De Niro estava na mira do Coppola desde os testes que ele fez para o primeiro Poderoso Chefão, e foi nessa oportunidade que o diretor entendeu que o De Niro era o cara certo não só para viver o jovem Marlon Brando, mas também para interpretar o Vito Corleone. E para estudar, o De Niro pegou os vídeos do Marlon Brando como Poderoso Chefão e assistiu aquele material diversas vezes. Ele nem consegue lembrar o quanto ele conseguiu assistir, mas valeu a pena, já que o De Niro conseguiu representar não só o Marlon Brando, mas também um personagem completo. Ele agregou muito para a história e, assim como o Marlon Brando, venceu o Oscar. O Vito volta para a Itália com a sua família, agora já estruturado e rico, mas não esquece da sua vingança. E assim ele encerra um ciclo e inicia todo um novo para sua família. Um ciclo que já começa perante o sangue.
Esses momentos do filme transmitem uma história muito forte. É a história dos Estados Unidos, é a história de todos os imigrantes do país. Foi uma forma muito bonita que o Coppola entendeu que poderia homenagear as pessoas que tanto amava, assim como também mostrar as mudanças dessas tradições ao longo dos anos. O Coppola conta pra nós como aquele personagem icônico do primeiro filme se transformou em um homem tão poderoso, perigoso, mas que ao mesmo tempo cuidava dos seus. E é aí que entra a segunda parte do plano do Coppola. Além dele ter aproveitado para fazer algo muito especial devido à sua própria família, o Coppola queria passar uma mensagem. Ele percebeu que era uma excelente oportunidade para contar como o Michael não conseguiu fazer a mesma coisa que o seu pai, mesmo que treinado por ele. Toda a história do presente que se passa no filme foi escrita pelo Coppola e depois conversada com Mario Puzo. Os dois trabalhavam juntos, mas era o Coppola quem tomava as decisões de roteiro e história. Ele tinha total controle sobre os direitos criativos. A sua ideia era mostrar como o Michael se transformou em algo que ele não gostaria de ser. E tudo isso por ter certeza que estava certo. Ter certeza que estava cuidando da família. Mas isso tudo causou um efeito completamente reverso. A gente começa o filme sendo apresentados a uma família Corleone que subiu de patamar, agora com senadores em suas festas além de uma bela vista. Mas, ao mesmo tempo, aquele belo casamento tradicional do primeiro filme não existe mais. Conforme os negócios vão crescendo, a tradição vai diminuindo. O Michael agora é o chefão, as pessoas o respeitam, mas a sua família não o vê como via antes. Depois de ser traído, ele precisa se afastar para garantir que tudo vai voltar aos trilhos. Assim como no primeiro filme, o Michael acaba conseguindo resolver tudo, só que o custo para isso é muito alto. Também é muito interessante o lugar que o Coppola cria para o relacionamento entre os dois. A mulher deixa de ser aquela pessoa que assiste sentada sem se intrometer nas coisas. A Kate toma atitudes e dá um basta nessa relação que os dois têm. Ela não concorda com o universo que ele vive e, portanto, decide sair dele e só consegue fazer isso com uma atitude absurdamente drástica. Essa relação é construída de uma forma belíssima. Se você lembrar das cenas desses personagens no primeiro filme, é poesia visual pura e o Coppola cria isso de uma forma maravilhosa. O Mario Puzo defendeu a vida do Fredo até o fim, mas o Coppola estava decidido de que esse era o ato final do Michael. Ele queria provar um ponto. Nada disso importa quando você ultrapassa certos limites, como o que ele faz com o Fredo. O Michael caminha para a solidão e, diferente do Vito, começa a não ter mais o que defender, o porquê lutar ou o porquê fazer tudo o que faz. Com reproduções muito inteligentes de momentos do primeiro filme, só que com contextos muito diferentes, ele termina esse filme sozinho. Para o Coppola, esse era o fim da história. Não seria uma trilogia. Ele tinha contado tudo o que queria e passado a sua visão. Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O Coppola conseguiu botar em prática o seu plano. Ele conseguiu mostrar que a violência não é tão interessante assim e que toda essa ideia de proteção da família também envolve limites e consequências. Ele conseguiu manter todas as fórmulas que deram certo no primeiro filme, trazer algo muito novo para esse e ainda assim manter a sua assinatura.